Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um direito muito importante para um monte de gente, o adicional de insalubridade. Vamos entender direitinho o que é, quem pode receber, como funciona, tudo isso com base na norma oficial, sem achismos. E tudo começa com uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. O lugar onde se passa tantas horas por dia, ele é seguro de verdade? É essa reflexão que nos empurra para entender melhor as regras que existem para proteger a saúde no trabalho. Então, bora lá. Nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente define o que é insalubridade. Depois, um passo a passo para saber se existe o direito ao adicional. Aí a gente fala dos valores, dos graus de pagamento e esclarece aquela regra para quem lida com mais de um risco. E para fechar, vamos ver quando é que esse adicional pode deixar de ser pago. Para começar, vamos alinhar os conceitos. Afinal de contas, o que a lei considera como um ambiente insalubre? Olha, a definição oficial, que vem lá do item 15.1 da norma regulamentadora, é bem específica. Insalubridade não é só uma impressão, não é achar o ambiente ruim ou desconfortável. É uma questão técnica. É quando a exposição a um agente nocivo passa de um limite que a lei considera seguro. É algo que se mede, sabe? E aqui está o conceito que faz tudo isso ter sentido: o limite de tolerância. Pensa nisso como se fosse a dose máxima de alguma coisa. Pode ser ruído, calor, um produto químico, que uma pessoa poderia teoricamente ser exposta a vida inteira no trabalho sem ficar doente por causa disso. É essa linha que separa o que é seguro do que é insalubre. Ok, agora que os conceitos estão claros, vamos para a parte que interessa. Como é que se descobre se uma atividade dá mesmo direito ao adicional? O caminho tem 3 paradas obrigatórias. Primeiro, o agente de risco, sei lá, poeira, vibração, tem que estar na lista dos anexos da NR15. Segundo, a exposição a esse agente precisa estar acima do tal limite de tolerância. E o terceiro passo, esse é o que carimba tudo. E esse ponto aqui é crucial. É o pulo do gato. Não adianta só achar que o ambiente é insalubre. Toda essa análise precisa virar um documento oficial, um laudo, assinado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Como diz a norma, sem esse laudo, para a lei, a insalubridade simplesmente não existe. Beleza, a insalubridade foi comprovada com laudo e tudo. A pergunta que fica é, e aí, quanto isso representa em dinheiro? Vamos ver os percentuais? No topo da pirâmide, para o grau máximo de insalubridade, o adicional é de 40%. Isso sobre o salário mínimo da região, viu? Esse é o valor reservado para os riscos mais graves à saúde. Depois a gente tem o grau médio. Ele corresponde a um adicional de 20%. Sendo bem sincero, esse é o mais comum de se ver por aí. Engloba várias situações, como exposição a ruído ou calor, por exemplo. E por último, o grau mínimo, que garante um adicional de 10%. Ele é aplicado a riscos considerados mais leves, mas que mesmo assim passam dos limites de segurança que a lei estabelece. E o que é legal de ver aqui é que essa classificação de 10, 20 ou 40% não é aleatória. Não é o chefe que decide, não. A própria NR15 tem uma lista, os tais anexos, que dizem exatamente qual agente se encaixa em cada percentual. Isso tira qualquer espaço para... eu acho que... Para ficar ainda mais fácil de entender, olha só esses exemplos. O grau máximo, aqueles 40%, está ligado a coisas como poeira mineral ou radiação ionizante. O grau médio, de 20%, já pega riscos bem comuns como ruído e vibração. E o mínimo, de 10%, pode ser aplicado para alguns agentes químicos de menor risco. Agora, uma dúvida muito comum que sempre aparece. E se a pessoa está exposta a mais de uma coisa ao mesmo tempo? Sei lá, ruído e um produto químico. O adicional acumula? Vamos ver o que a regra diz. A regra, como está escrito aí no item 15.3, é bem clara e não deixa dúvida. É proibido acumular. Se alguém está exposto a um risco de grau médio, que dá 20%, e também a um de grau máximo, que dá 40%, essa pessoa vai receber só o maior, ou seja, os 40%. A resposta é simples e direta. Os valores não se somam. Outra coisa super importante de saber é que o adicional de insalubridade não é um direito para sempre, sabe? Não é algo que a pessoa adquire e nunca mais perde. Existem situações bem específicas que fazem esse pagamento parar. O ponto central é esse aqui, ó. O adicional existe por causa do risco. É uma relação de causa e efeito. Se a causa, que é a exposição ao risco, some, o efeito, que é o pagamento, também some. Simples assim. E como é que se elimina esse risco? Bom, a norma aponta 2 caminhos principais. O primeiro é com medidas de proteção coletiva, aquelas que melhoram o ambiente para todo mundo, tipo um sistema de ventilação. O segundo caminho é a proteção individual, com o uso de EPIs, os equipamentos que protegem diretamente a pessoa que está fazendo o trabalho.
E isso tudo nos traz para uma última reflexão. Porque uma coisa é a empresa fornecer o equipamento de proteção. Outra, bem diferente, é esse equipamento ser realmente eficaz no dia a dia, neutralizando o risco de verdade. Será que as medidas funcionam como deveriam? Essa é uma pergunta que vale muito a pena fazer.